Vamos ao estudo semanal do índice Bovespa e também de alguns papéis. Para começar, eu vou mostrar a vocês um trade que eu fiz com Usiminas, Usim5. Depois a gente estuda o índice Bovespa na sequência. Esse trade que eu fiz, eu estou aqui mostrando para vocês para exemplificar o quanto é importante entender de análise gráfica como manejo do risco. Como assim manejo do risco? Veja, a gente estipula um alvo, a gente tem uma segurança que é o stop e a gente não fica dando tiro no escuro, a gente entra com algum pouco mais de certeza no trade ao utilizar análise gráfica para manejar o risco. O exemplo que eu quero dar para vocês foi isso aqui. Quem pegar o meu vídeo do dia 30 de julho vai ver que eu dizia no rompimento dessa região 5,15, 5,16, Usiminas, pelo gráfico diário, gera uma entrada. Por quê? Porque estava rompendo essa região aqui. Tá? Rompendo essa lateralização, esse retângulo. Que muita gente que gosta de ver figura no gráfico vai dizer que isso aqui é uma flâmula. Tá? Rompendo a flâmula para cima é compra. Ok, compra com alvo onde? Bem, compra com provável alvo lá na região de 5,60. Por que 5,60? Porque nós temos um topo anterior que comporta-se como resistência, ou seja, o preço chega lá e a tendência dele é recuar, é voltar a cair. Muito bem, na segunda-feira, o que eu fiz? Comprei esse papel, 5,16, no rompimento dessa região. Na sexta-feira, o papel já estava chegando numa região de topo, ou seja, onde poderia começar a enfrentar resistência. Na mesma sexta já vendi com um ganho líquido estimado aí em torno de 7%. Isso em apenas uma semana. Onde é que ficou meu stop? O stop ficou aqui nessa região, né? Ou seja, uma região de suporte. Vejam que o gráfico me deu todas as condições para que eu fizesse uma operação manejando o risco e com um ganho de curtíssimo prazo de 7%. Em síntese, o que eu quero dizer é que entender análise gráfica não serve para prever o futuro com 100% de certeza, mas serve para a gente ter uma ferramenta para que a gente possa fazer trades de melhor qualidade. Vamos seguindo agora para o estudo então do índice Bovespa. Com relação ao índice Bovespa, observem que nós temos aqui uma clara tendência de médio prazo, de curto prazo também, de alta. Os fundos são ascendentes, um mais alto que o outro, tendência de alta. Observem que nós estamos acima, neste momento, das médias móveis, 21 períodos e 72 períodos. Ou seja, tudo aqui no gráfico, olhando este tempo gráfico aqui, é positivo. Então, tudo nos sugere que o índice Bovespa possa buscar, e já está bem perto, né, da região dos 69 mil pontos. 69 mil pontos, ali pode ter uma resistência bem importante, tá, pessoal? Quando chegar lá perto dos 69 mil pontos, fiquem atentos, porque podemos ter uma resistência forte. Vejam que aqui foi topo e vejam que aqui foi topo. Topo é região de resistência. Chegou no topo, desabou. Chegou no topo, desabou. Agora, para a semana que vem, para os próximos dias, seria importante que o índice, se ele recuasse, tá? Ou se ele ficasse andando de lado para ganhar um pouco de fôlego depois dessa subida aqui. Tá, gente? Normal. Se o índice caísse um pouquinho e voltasse até a região dos 65 mil pontos, na minha opinião, não teria problema nenhum. É um recuo normal. Ele estaria se aproximando da média, tá? Média de preço. Então, gente, ou cai até 65 mil pontos, não vejo problema nenhum. Temos aqui uma região de suporte. Tá? Esse topo aqui agora comporta-se como suporte. Ou ele fica fazendo uma realização no tempo, andando de lado, para que a média móvel o encontre lá em cima. Antes de nós olharmos o gráfico de Petrobras, um recado bem rapidinho. Aqui no site Finance News, você cadastrando aqui embaixo seu e-mail, você põe seu nome, seu e-mail aqui embaixo, a gente manda esse estudo diretamente para o seu e-mail. Não se preocupe que a gente não vai ficar mandando spam para você. Bom, com relação a Petrobras, já vamos olhar aqui, porque Petrobras, vamos olhar aqui na agenda,
Na quinta-feira, após o pregão, Petrobras vai divulgar o seu resultado trimestral. Então, gente, isso é importante para a gente ficar de olho, porque pode trazer volatilidade para o papel. É sempre importante antes, depois, no momento em que uma empresa divulga um resultado trimestral, o papel pode ter volatilidade acima do normal. Tá? Isso pode tirar você do trade. Então tem que tomar um certo cuidado com relação a isso. Tá? Eu evito comprar papéis que estão na semana da divulgação do balanço. Tem muita volatilidade, tá? A não ser que eu queira operar essa volatilidade. Agora sim vamos ao estudo então de Petri 4, esse é o gráfico diário. O papel fez um novo fundo, o papel fez uma onda 1, depois o papel fez uma onda 2 para baixo, testou o fundo. Qual fundo? Esse fundo aqui. E armou um pivôzinho de alta muito fraquinho. Normal. Pivô de alta fraco porque o volume aqui embaixo caiu. Tá, gente? Volume caindo, papel subindo. É claro que essa subida não seria tão convincente. Foi uma subida fraquinha e já parou aqui nessa região dos 13,60. Esse papel, na minha opinião, só volta a andar de maneira forte e sustentável se romper esse topo aqui, ó. 14, a região de 14 reais, 14,5, 14,10. Então tem que romper 14,5, 14,10, porque aí, gente, ele vai fechar o gap deixado lá em maio, tá? E aí essa subida até a região dos 15,40 pode ser bem rápida. Então eu estou de olho para quando esse papel romper aquela região de 14, 14,5, com um aumento de volume. Agora é claro, se na semana que vem o balanço vier abaixo das expectativas, bom, isso aqui nada disso aqui pode ocorrer e aí nós podemos, o papel, voltar a fazer fundos. Onde é que o papel tem suporte, na minha opinião? Suportão importante em 13,20, suporte imediato, depois 13 reais, depois na média móvel, 12,90, tá cheio de suporte aqui para baixo, tá pessoal? 12,65, ok? Sobre Petrobras, era isso que eu tinha a dizer. Agora vamos estudar Vale, o gráfico diário. Com a conversão, vai ficar somente Vale 3, não mais Vale 5. Então vamos começar a estudar o gráfico de Vale 3. Esse é o gráfico diário. Observem que a tendência é de alta do papel, tá? No curto prazo, no médio prazo também. Observem que o preço está aqui e o papel está um pouquinho afastado de sua média móvel. Observem também que esse papel deixou aqui o que sinaliza parece um topo, 31,50. Então, na minha opinião, esse papel precisa romper esse topinho, 31,50, e já vai enfrentar resistência lá perto dos R$ 33. Por que R$ 33? Se nós olharmos aqui na esquerda, tem um outro topo. Ou seja, o preço bate aqui e a tendência é recuar um pouquinho ou ficar andando de lado por causa da resistência. Esse papel, na minha opinião, vai ficar muito interessante novamente quando romper essa região de R$ 33, porque aí pode buscar os R$ 36. Por que 36? Porque esse é o topo principal deste ano, tá, gente? R$ 36. Então, neste momento, é um papel que está no meu radar, né? A configuração gráfica é boa, mas quem ganhou, ganhou. Já está embolsando os lucros, né? Vejam aqui onda 1, onda 2, tá? E uma onda 3. Já temos um bom caminho dessa onda 3 para cima percorrido, tá? Ela pode se expandir até os R$ 33, o que daria 100% da expansão da onda 1, tá? Aqui, né, gente? A onda 1 está nos 33. Então, gente, neste momento é importante ficar avaliando, mas quem não entrou tem que tomar cuidado para não comprar em região de topo. Eu quero olhar com vocês agora o gráfico de Banco do Brasil, BBAS3, que também divulga na quinta-feira o seu resultado trimestral. Vamos olhar aqui na agenda. Vamos ver aqui na agenda. Se não me falha a memória, é antes do pregão. Quinta-feira, 10, 7 da manhã, Banco do Brasil já divulga o seu resultado. Então tem que ficar atento, porque pode trazer volatilidade
para a BBAS3 na quinta-feira em função da divulgação do resultado. Com relação ao gráfico, a gente observa que esse papel aqui está armando um pivô de alta e está indo, ou seja, está rompendo esse topo aqui, rompendo a resistência e caminha para fechar o gap. Tá? Esse gap aqui deixado lá em maio. Então, gente, será que se o balanço for avaliado como positivo, será que ele chega à região dos 30,30? Que é onde estaria começando a fechar o gap? Tá? Essa região aqui, ó. Bom, nós não sabemos, né? Mas eu acho muito importante ficar de olho nesse gráfico nos próximos dias. E aí, qual vai ser a minha estratégia nos próximos dias? Vai ser acompanhar esse papel pelo gráfico de 60 minutos. Tá? Nós estávamos no tempo gráfico diário. Quando lá no tempo gráfico diário ele não me traz muitas respostas, eu pulo para o tempo gráfico anterior. Veja que aqui no tempo gráfico anterior nós temos um fundo, onda 1, e agora pode ser uma onda 2 aqui, onde ele está repousando, descansando, e vejam que a média móvel já encontrou novamente o preço. Então, o que esse gráfico está me dizendo? Bom, se romper esse topo aqui, 30,97, pode ser uma oportunidade de entrada aos lotes. Vamos avaliar com cuidado, porque o volume ele tem que aumentar também, tá? Para a gente não comprar algo que não seja sustentável, né, gente? Porque se o volume cair, for baixinho, baixinho, e ele romper, pode ser um falso rompimento. Enfim, vou avaliar com cuidado no tempo gráfico de 60 minutos. Agora vejam que é um gráfico, até este momento, muito bonito. Vamos olhar rapidamente um outro banco, que é Itube 4, banco com papel com maior peso no índice Bovespa. Vejam, gente, que Itube 4 já fez aquilo que o Banco do Brasil começou a fazer. Né? Itube 4 já fechou esse gap. Ó, tá? O gap está fechado. Olha aqui. Ó, tá? Vejam que essa é a maravilha do mercado de ações, né, gente? Lá em 18 de maio, o papel derreteu. Tá? Quem teve sangue frio, quem teve método, comprou por aqui, esperou romper a resistência e ganhou tudo isso aqui. Tá? Quem opera sem método ficou com medo, não entrou, fugiu, saiu da bolsa. Então, gente, essas são as maravilhas do mercado de ações para quem opera com método e disciplina. Itube 4, na minha opinião, agora está muito longe da sua média móvel de 21 períodos. O papel precisa recuar, tá? Ou precisa ficar andando de lado. Tá? Para mim, agora comprar é comprar por um preço muito distante da sua média de preço. Tá? Se ele recua, arma um pivôzinho e volta a subir no rompimento de 39,15, 39,20, fica interessante que ele pode ir buscar os R$40 onde encontra nova resistência. Tá? Vamos ver ITSA4, que é a holding do Itaú. Esse papel aqui eu gosto mais porque vale menos, né? Vale R$9. Vejam que é a mesma coisa, né, gente? Só que esse aqui com a diferença que ainda não fechou o gap totalmente, tá? Falta um espacinho aqui para ele fechar. Ó. Então, eu observo esse papel se ele vai recuar, se ele vai armar um pivô de alta, ou seja, se ele vai voltar a subir, e se vai romper 9,75. Romper esse topinho. Rompendo 9,75, pode buscar os 10, que é onde vai fechar o gap. Tá? Então, o que eu espero nesse papel? Que ele faça isso aqui, ó. Recue e arme o N, tá? Que é o pivô de alta, tá, gente? Com aumento de volume. Vejam que o volume aqui embaixo, olha aqui, ó, o volume está caindo. Esse volume tem que voltar a aumentar. Agora aqui na tela, rumo 3, Rail 3, ticker, esse é o gráfico diário. Esse papel aqui, gente, é interessante. Agora deixa eu me exibir um pouquinho, né? Quando a gente erra, a gente mostra. Quando a gente acerta, a gente mostra também. Lá no dia 2 de julho, tá lá no vídeo, eu dizia, se esse papel rompesse essa região aqui, né? Essa região está até marcado aqui ainda, 9,14, ficaria muito interessante porque poderia fechar aquele gap, tá? E olha a violência com que esse papel subiu, tá? Subiu forte, mais de 14% aí em 2 semanas, tá?
obviamente um papel com beta muito alto, ou seja, ele tem uma volatilidade muito alta. Então, quando sobe, sobe forte, quando cai, também cai forte. Nesse momento, esse papel já está em uma região de resistência. Ele começa a enfrentar uma resistência, porque aqui ele começou a romper o topo anterior. Eu imagino que o rompimento desse topo em R$10 não vai ser tão fácil. Tá? Vai ter muita briga aqui nessa região. Então, nesse momento é hora de comprar? Na minha opinião, para quem faz manejo de risco, não. Tá? Tem que esperar uma realização, porque o preço está em R$10, quase 11, né? R$11. E a média de preço está em 10. Eu vou comprar algo muito acima da média do seu preço? Não é o caso, não me parece esse caso. Então eu não entraria, eu esperaria um recuo desse papel. Tá? Esperaria um recuo até a média móvel ou esperaria ele ficar andando de lado. Por quê? Você pode estar chegando no fim da festa. Tá, gente? Depois dessa subida enorme aqui, o papel tem que dar uma respirada. Agora vamos olhar o gráfico de Natura, Nato 3. Muita gente me perguntando se esse papel começa a ficar interessante sob o ponto de vista gráfico. Bem, na minha opinião, eu ainda esperaria mais um pouquinho. Vejam por quê. Vamos traçar aqui uma linha de tendência, pega o topo mais importante, toca nos outros dois topos. Vejam que esse papel vai enfrentar a resistência da linha de tendência de baixa. Tá? Veja que depois dessa enorme queda aqui, o papel ainda não inverteu a tendência. Na minha opinião, ainda não inverteu a tendência. Ele vai inverter a tendência quando ele fizer isso aqui. Ó. Sobe, bate na LTB, linha de tendência de baixa, recua, faz o pivô, arma o pivô de alta, ou seja, o conjunto dos candles faz o gráfico subir, rompe esse topo aqui, e aí sim. Ou seja, quando tivermos um N aqui, de preferência, essa curvinha aqui, o pivô de alta, acima da média móvel. Então, ele precisa preencher todas essas condições aqui para que ele inverta a tendência e volte a ficar um gráfico interessante. Neste momento aqui, você, na minha opinião, nós temos apenas uma perna de alta. Tem que vir as outras, tá? Para que tenhamos inversão da tendência. Isso aqui me parece, até o momento, apenas um repique no gráfico diário. No gráfico de 60 minutos até podemos ter aqui onda 1, 2 e 3. No gráfico diário, para mim, parece só uma perna de alta. Tá? Então, gente, ainda aguardo mais algum tempo para ver o gráfico de Natura, para ver se ele melhora. Para finalizarmos, vamos olhar três siderúrgicas. E eu destaco de imediato o gráfico de Gerdau, GGBR4, esse é o gráfico diário. Por que eu gosto desse gráfico? Bom, parou aqui numa região de resistência. Se romper essa região de 11,20, o papel pode fazer isso aqui, ó, Pluft, tá? Por quê? Onda 1, onda 2 e já começou a armar aqui o que pode vir a ser um belo de um pivô de alta. Qual vai ser a extensão dessa onda 3 para cima? É aquilo que eu já mostrei, ou a gente usa Fibonacci, ou a gente calcula aqui mesmo, né? Vejam, a extensão da onda 1, né? Vai dar lá na região de 12,50 mais ou menos. Tá, gente? 12,50. Um alvo para swing trading, que é mais ou menos aquele topo ali, ó. Tá? Gente, é um gráfico que eu estou de olho, GGBR4, porque gosto desse gráfico, esse papel, vamos olhar aqui, divulga a empresa, né, Metalúrgica Gerdau e Gerdau divulga um resultado na quarta, 9, antes do, depois do pregão, após o pregão. Eu gosto também de Goal 4. É um gráfico, na minha opinião, bem interessante. Esse aqui não andou, não está no ponto ainda como Gerdau, mas vejam que onda 1, um teste de fundo, parece aqui armando um pivô. Tá? O volume ainda está um pouquinho baixo, eu gostaria de ver esse volume subindo, e se romper essa região aqui 5,60, o papel pode voltar a ficar muito interessante, porque imaginem a extensão de toda essa onda 1 aqui para cima, né, gente? Imaginem aqui, ó, tá lá na região de 6,40, ou seja, um belo alvo de swing trading, talvez aí position, uma operação mais longa, tá? É interessante, vou ficar de olho
nesse gráfico de igual ao 4, as siderúrgicas passaram por um momento péssimo, né, no começo do ano, e agora parecem demonstrar alguma recuperação e a gente tem que se aproveitar disso, tá, pessoal? Para isso que a gente é especulador com método. Tem um outro papel aqui, que é CSN, também siderúrgica. Vejam que também não deixa de ser um papel bom, né, gente? Olha aqui, ó, fez um novo fundo, subiu, meio que lateralizou aqui, uma onda 2 complexa, está com dificuldade para romper essa região aqui de R$8, tá? Agora, se romper, também pode ficar interessante com uma alta para cima. Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida, podem me escrever. Uma ótima semana.